Marcelo, você se sinta à vontade e quando tiver que sair, saia carioca, então. Passo a palavra, então, ao Tarso, para agora também ocupar os 40 minutos. Tá bom. Depois nós vamos dialogar. Obrigado, meu caro amigo professor Gaudêncio, caro amigo, caro companheiro Freixo. Para mim é uma grande satisfação estar aqui nessa universidade num momento tão importante da crise política nacional, que não é uma crise pequena. Eu acho que nós temos que produzir um diálogo político, um diálogo doutrinário, um diálogo teórico, para encontrar alguns caminhos, porque a impressão, que é baseada em alguns fatos históricos e algum acompanhamento também anterior a esse processo de crise, é que nesse momento a maior possibilidade de desastre da crise é uma possibilidade pela direita, e não pela esquerda e nem pelo centro democrático aqui no Brasil, que é muito mais uma relação de convivência do que uma doutrina política. Eu vou tentar fundamentar por que eu tenho esse feeling, essa impressão razoavelmente fundamentada, para que a gente possa ampliar, horizontalizar esse diálogo na sociedade e criar uma força política nova aqui no país, mais além dos partidos atuais e mais além das coalizões que se formaram para dar estabilidade e governabilidade depois da Constituição de 88. Não posso deixar de saudar aqui meu querido professor André Lázaro, que trabalhou comigo no Ministério da Educação e que é um quadro muito valoroso do setor público brasileiro e um quadro político também muito valoroso. Eu venho de uma época, eu sou um pouquinho mais velho do que o Freixo, embora não pareça, mas eu venho de uma época em que a gente tratava as questões relacionadas com o projeto nacional a partir de um critério que se desdobrava verbalmente assim: o imperialismo e o seu suporte social interno. E nós alinhávamos um grupo de classes ou setores da sociedade, quem lidava com as formulações marxistas, como eu lidava e ainda lido predominantemente, apontava as classes sociais que constituíam esse suporte social interno do imperialismo. Quem tinha um raciocínio mais weberiano procurava localizar no aparato do Estado, na burocracia, as relações de contingência, as relações de interesses que a estrutura estatal procurava favorecer nesse processo de dominação imperial que toda a América Latina sofria e sofre hoje de novas formas, mais complexas e mais internalizadas. Nos últimos 30 anos, ocorreu uma mudança profunda nesse sistema global de dominação. E o processo de integração mundial, de integração econômica, cultural, financeira, predominantemente, que foi feito nesse período, gerou não um suporte social interno para aquele mesmo processo que tem privilegiados com endereços respectivos, com setores bem localizados, que hoje são representados pelo sistema financeiro, as agências de risco e a banca mundial. Qual é a mudança que houve? A mudança que houve é que o grande poder normativo que se dá sobre os Estados hoje não é mais um poder normativo que vem das leis, da Constituição e da política. O poder normativo, que é o poder soberano sobre todos os movimentos do Estado, sobre a leitura das suas instituições políticas e sobre o funcionamento das suas instituições de decisão, como o legislativo e o poder judiciário,
é um poder que se tornou dominante. Portanto, o Estado foi capturado pelo capital financeiro, através da dívida pública, por quem controla e quem se serve da dívida pública, e a economia financeira capturou a política. Se a gente não lidar com as categorias mais tradicionais, que vem por dentro da história da esquerda do século passado, principalmente, nós vamos constatar que o caso da social-democracia alemã, a social-democracia francesa, o socialismo francês, para falar na questão europeia, que é uma esquerda mais afetada, profundamente afetada nas suas estruturas organizativas tradicionais, inclusive, se nós não lidarmos com a categoria da traição, que facilita as análises, simplifica as questões, nós vamos ver que esta incidência da captura do capital financeiro sobre o Estado e da captura da economia financeira sobre a política perverteu completamente as estruturas democráticas de todos esses países. E o nosso país não foge à regra e também subordinou a lógica dos partidos que chegam ao governo. A margem de opções dentro desse sistema normativo, o soberano capital financeiro globalizado, é uma lógica de subordinação e de ajuste em relação a esse processo. São muito pequenas as diferenças, mesmo nos governos legitimamente eleitos, da aplicação do programa real de cada partido dentro da estrutura estatal que o partido é eleito legitimamente para governar. Isso não é claro que tem capacidades maiores ou menores de resistência. Tem nuances específicas de cada partido sobre temas essenciais, como desenvolver políticas sociais ou não, fazer reforma agrária ou não, ter Bolsa Família ou não. Tem uma margem, sim, de manobra, né, que os governos podem fazer dentro desse sistema coercitivo novo sobre os Estados, que constrange as instituições democráticas, que perverte a democracia e coloca ela em declínio. Nós estamos numa fase da sociedade brasileira, na minha opinião, e do projeto democrático que veio da Constituição de 88, que é declinante. Ou seja, quando o processo eleitoral, com toda a legitimidade que é emprestada pela presença dos partidos, pela liberdade política, embora desequilibrada em função do controle que a direita conservadora e neoliberal exerce sobre a mídia, e isso não é gratuito. Vou colocar por que, na minha opinião, isso não é gratuito. Apesar de todo esse processo, a capacidade de resposta que se pode dar a partir de políticas públicas derivadas do Estado são cada vez menores. A minha experiência de governo agora no Rio Grande do Sul, por exemplo, ela aponta diretamente para esta incapacidade. Quais foram os fatos determinantes que desequilibraram o tabuleiro político do Estado? O governador, no meu caso, terminou com um apoio majoritário, tinha 54% de aprovação. Mas nós perdemos a eleição fundamentalmente por três fatos. Primeiro, porque nos movimentos de junho eu fui diretamente para a mídia e dei a ordem para a minha força pública. E fiquei na frente do palácio, junto com ela imobilizada para não responder às provocações, apedrejamentos de pequenos setores do movimento que queriam um enfrentamento. Eu disse, entre deixar de predar uma propriedade
e arriscar a vida de um manifestante, a polícia deve escolher por não arriscar a vida do manifestante. Quando ocorreu a greve do transporte coletivo em Porto Alegre, uma greve forte, potente, a grande cadeia de comunicação local, que é afiliada da Rede Globo, fez uma campanha e me chamou às falas, dizendo que eu deveria determinar que a Brigada Militar acabasse os piquetes dentro das empresas, no portão das empresas. Eu fui a público e disse: a Brigada Militar não é uma guarda pretoriana dos empresários de ônibus. A Brigada Militar não vai interferir nos piquetes, porque esse é um direito dos grevistas de realizarem pacificamente a sua movimentação. Isso me custou, evidentemente, tanto no primeiro caso como no segundo, uma oposição aterradora e uma difamação permanente, completa, de que o governador, o Freixo passou por um episódio semelhante aqui, que o governador não tinha autoridade e transformou a Brigada Militar num instrumento de proteção dos grevistas. E eles foram ao tribunal e pediram que o tribunal determinasse. E o Tribunal Regional do Trabalho se recusou a determinar que a Brigada Militar fosse acabar com os piquetes. Eu estou colocando esses exemplos porque esta demolição da capacidade de resposta social do Estado com políticas públicas adequadas para responder às demandas da sociedade, ela também interferiu em como se processa o debate político e quais são os instrumentos hoje que elaboram esse processo político e formam as posições de partido, não as posições partidárias, as posições de partido, em última instância. Nós podemos perceber aqui no nosso país que hoje existe uma santalhança entre a mídia oligopólica, de um lado, o Instituto Milênio, que é um órgão de inteligência da classe dominante não brasileira, mas da classe dominante internacional, que está sentada sob diversos nomes em todos os países, e de outra parte, setores de partidos que compõem o braço político desse novo aglomerado ideológico, político, que faz a agenda política do país. A agenda política do país não é uma agenda feita pelos partidos políticos. A agenda política do país é feita por este aglomerado e a pauta política do país é feita pela Rede Globo. E todos os debates e todos os movimentos giram em torno desta pauta que é proposta pela Rede Globo. A questão da corrupção, a natureza da reforma política, a relação do Brasil no plano internacional, as questões de natureza diplomática e também a relação do país com as políticas internas que exigem gastos públicos determinados para atender determinadas demandas sociais. Dois exemplos concretos. A pauta feita pela Rede Globo contra o ProUni, por exemplo. A pauta feita pela Rede Globo contra a política de cotas, por exemplo. A pauta feita pela Rede Globo contra a expansão da universidade pública federal e contra as escolas técnicas, que nós tivemos que revogar uma lei originária da época de Fernando Henrique para podermos iniciar o processo de implantação de escolas técnicas federais aqui no nosso país. Isso exige, na minha opinião, uma nova forma de organização política do campo democrático, progressista e de esquerda aqui no Brasil. Eu acho que nós temos que procurar, desde agora, em direção ao futuro, em direção a 2018, começar a produzir algumas respostas estratégicas e novas formas de articulação política
não só horizontalmente entre os partidos do campo progressista e democrático e de esquerda, como também a relação deste novo agrupamento com a sociedade civil. Porque você ganhar a eleição, e aqui nós temos agora que atravessar uma eleição municipal, e o Rio de Janeiro tem uma importância muito grande nesse processo, por aglutinar, por apresentar, por coordenar uma candidatura popular e democrática que crie um simbolismo político novo para o país. E por isso eu aceito participar desses debates aqui no Rio com enorme prazer, porque se nós não tivermos uma base social capaz de defender o governo e ao mesmo tempo uma base parlamentar capaz de dar respaldo, por mais boas intenções quem chegar no governo estadual, federal, municipal, chegar, não vai conseguir aplicar o seu programa. Porque mesmo que você tenha o apoio de leis progressistas para aplicar determinados programas, a força normativa do capital financeiro hoje, em escala global, é superior à força normativa das constituições. Não há possibilidade de estruturar uma nova política interna sem reestruturar uma nova política de relação com a economia financeira globalizada. Isso significa procurar sair de uma dependência subordinada para uma relação soberana de cooperação recíproca, que só pode se dar através de um conjunto também de movimentos internacionais, na área financeira, inclusive das quais o Banco BRICS é muito importante, para que o Estado brasileiro, para que, eu agora falo do Brasil em particular, o Estado brasileiro possa retrair-se deste domínio do capital financeiro sobre o Estado, que se dá através do controle da dívida e da política artificial de juros. As forças sociais que vão para a rua, elas estão dando respostas. O que nós não temos nesse momento é perguntas. Porque não é verdadeira aquela visão tradicional que é feita por uma análise, eu diria, mais superficial da realidade, que as pessoas estão nas ruas porque não sabem o que querem. Elas sabem o que querem. Inclusive, setores que estão nas ruas querem a nossa caveira, querem acabar com a democracia. Outros amplos setores que estão nas ruas querem serviço público de qualidade, transporte coletivo de alto nível, uma educação realmente civilizadora e democrática e uma boa formação para os jovens. Agora, as respostas que os partidos políticos e a elite política, e aí eu falo elite política naquele sentido mais paretiano da expressão, as pessoas que têm capacidade de gestão, de elaboração e responsabilidade pública para responder, é que tem que dizer para essas respostas que o movimento social está dando, quais são as propostas para as respostas que estão dando, que se dá através da mobilização, que se dá através de palavras de ordem bem concretas e que dizem respeito, em última análise, à renovação e à refundação do projeto democrático moderno aqui no nosso país. Eu diria que nós temos 4 pontos fundamentais nesse momento para produzir as nossas respostas a quem já respondeu. Nós, que eu digo, aquelas pessoas que devotam a sua ação política, a sua ação acadêmica, a sua ação junto ao movimento social, a partir de uma visão de emancipação, a partir de uma visão de luta pela igualdade, a partir de uma visão de radicalização democrática. A primeira é: qual é o nosso ajuste? O ajuste foi transformado numa categoria dogmática, como se fosse exclusivamente
uma forma de responder à crise do capitalismo, sacrificando os setores da população que mais precisam de políticas públicas. Quando alguém verbaliza ajuste, ela já quer dizer sacrifício, só que não diz de quem o sacrifício, e direciona esse sacrifício para quem mais precisa das funções públicas do Estado e mais precisa de políticas públicas para qualificar e melhorar a sua vida. Qual é o nosso ajuste? Qual é o nosso projeto para retirar, e o nosso ajuste é esse, para retirar o país da dependência do capital financeiro globalizado, que controla o Estado, que induz as normas do Estado, que gera jurisprudência, que determina, em última análise, o comportamento dos governantes. Nosso ajuste pode ser taxação das grandes fortunas, reestruturação do imposto de renda, com a sua progressividade, taxação e internamento do capital especulativo, uma nova política de juros e a não aceitação de que para impulsionar o desenvolvimento nós temos que partir para o sacrifício e para a austeridade. Então, se nós não respondermos no plano nacional qual a forma que nós vamos reorganizar o processo econômico do país, num país que, em última análise, tem a sua economia financeira controlada pelo capital financeiro globalizado, dificilmente nós vamos ter condições de sair do tipo de ajuste que está sendo feito, por exemplo, nesse momento, que é o ajuste tradicional, e que nos gera, inclusive, nós, do Partido dos Trabalhadores, pelo menos da parte que eu participo do Partido dos Trabalhadores, um constrangimento impossível de ser digerido. Segunda questão que nós temos que responder com vistas a esse novo pensamento estratégico da esquerda. O que separa a integração subordinada da cooperação interdependente? Que nós não podemos imaginar que nós vamos nos retirar da ordem econômica e financeira internacional. Isso não existe mais. Não existe uma economia nacional separada de uma economia global e nem uma economia financeira local separada da economia financeira global. Agora, como que nós vamos transformar essa dependência subordinada em cooperação interdependente? É possível, sim, conceber. E já existem alguns movimentos nucleares, celulares ainda, pequenos ainda, mas que têm uma força de convencimento extraordinária do ponto de vista político, com aquilo que está acontecendo, por exemplo, na Grécia hoje. E com sintomas que estão ocorrendo, por exemplo, em Portugal, em Espanha, de não aceitação das políticas de austeridade. Então, nós gerarmos aqui, a nossa proposta de ajuste, que é uma reforma econômico-financeira do país, uma redistribuição dos recursos públicos e dos ônus para acumulação pública e privada. E, de outra parte, nós injetarmos no nosso programa uma visão de como não aceitar a tutela do capital financeiro globalizado e progressivamente se afastar dessa política de juros artificial que, em última análise, sangra qualquer país e tem causado danos extraordinários aqui no nosso país. Sem uma resposta a isso, pessoal, é difícil, porque eles sabotam e liquidam um governo que não tiver uma força política parlamentar e uma força social capaz de progressivamente se afastar e responder a como não fazer com que o Brasil pertença à tutela da economia financeira global. Terceiro ponto, que eu acho que é um ponto de unidade importante que tem que ser trabalhado. Na reforma política, escolher o ponto mais fundamental, o ponto mais agudo, que está ligado aos outros dois, que é o processo de dinheirização da política aqui no Brasil. O processo de dinheirização da política está caracterizado pela venda do tempo de televisão, dos micropartidos instrumentais, não dos micropartidos ideológicos e políticos,
que tem programa, que tem visão democrática, que tem proposta revolucionária, mas daqueles que, em última análise, sobrevivem em função da dinheirização da política. E o financiamento empresarial das campanhas. Então, este ponto é o ponto, inclusive, que vai orientar os demais pontos de como organizar o tecido institucional de um projeto de reforma política que vai dar densidade aos partidos e que vai capacitar, inclusive, os partidos a responderem a essas demandas sociais. Então, acho que o ponto fundamental é que a gente faça uma grande mobilização em direção ao Congresso Nacional, em direção à intelectualidade, à academia, aos movimentos sociais, para proibir a venda do tempo de televisão e para proibir o financiamento empresarial das campanhas. Sem isso, os dois problemas anteriores, de uma parte, a questão do ajuste vai estar implicada, de outra parte, a força normativa no capital financeiro vai estar implicada também nos processos políticos como estão até hoje. Quarto ponto. As formas institucionais da democracia moderna, elas são absolutamente insuficientes para transformar a democracia formal em democracia material, em capacidade de colar liberdade política com igualdade, mínimas condições de igualdade. O projeto democrático moderno, ele foi instituído há mais de 200 anos e não sofreu até agora nenhuma modificação importante. Nenhuma modificação importante foi feita na estrutura democrática originária dos projetos iluministas revolucionários das luzes. Isso significa que, na minha opinião, nós temos que combinar instituições de democracia direta com a representação política estável. Portanto, processo eleitoral tradicional, previsível, com a possibilidade de participação direta da sociedade. Para olhar e pronunciar-se sobre o orçamento público, para olhar e pronunciar-se sobre as políticas públicas fundamentais que estão inscritas na Constituição como direitos fundamentais. Isso é possível? Sim, isso já existe, mas não existem instituições acolhedoras desta energia social vital que, em última análise, pode recuperar o projeto democrático moderno e colá-lo com as grandes questões que vieram do século passado em nome do socialismo, em nome da igualdade. O que eu estou aqui colocando não é um programa estratégico, é um programa de transição, uma visão de transição para um processo político ainda indeterminado. Indeterminado porque não se tem hoje uma fórmula adequada para responder, na minha opinião, àquela produção dos clássicos que viam o socialismo como uma política inicialmente capitalista de Estado, de estatização da sociedade, de supressão dos partidos políticos em nome de uma proposta, de reversão completa e radical da sociedade em nome da classe operária. Por quê? Por uma razão objetiva, por uma razão muito concreta. A estrutura de classes do capitalismo tradicional, industrial, que gerou esta proposta, ela não existe mais. A estrutura de classes que existe hoje na sociedade, que é mais perversa, inclusive, que a anterior, pelo menos aquilo que se conquistou nos projetos sociais democratas, geraram uma profunda fragmentação nas classes trabalhadoras, e isso faz com que os sindicatos percam o poder, que os trabalhadores organizados na fábrica moderna tenham cada vez menos potência política e o processo político de transformação social se origina das questões do cotidiano, das questões relacionadas com a qualidade do consumo, das questões relacionadas com a habitação, das questões relacionadas com o transporte coletivo, das questões relacionadas com a saúde pública, das demandas sobre educação,
que vêm das periferias das grandes regiões metropolitanas. Isso não quer dizer que os trabalhadores deixaram de ser sujeito político. Quer dizer que existe uma parceria muito maior para os trabalhadores organizados nos seus sindicatos e nas fábricas modernas como um motor de desenvolvimento democrático, de demandas estruturais do Estado, que abrange hoje um leque social na base da sociedade muito mais amplo e muito maior. Isso faz com que haja, inclusive, uma fragmentação da representação política desse setor. É insuficiente hoje aquela visão, na minha opinião, não quer dizer que seja desnecessária, mas é insuficiente a visão de um partido de trabalhadores ou de um partido operário. Até porque a forma partido tradicional da modernidade já não responde mais à diversidade, à pluralidade cultural, às novas demandas de gênero, às novas demandas culturais, às novas demandas étnicas que estão hoje espalhadas na sociedade, em diversas classes sociais, mas sempre na base da sociedade. Quem sofre os efeitos dessas políticas discriminatórias e dessas políticas de exclusão social e também de exclusão política. Portanto, o nosso imaginário político que eu estou propondo que funcione nesse momento é o imaginário de um programa mínimo de enfrentamento com um processo de decadência democrática concreta que nós estamos assistindo não somente aqui no Brasil, mas em todos os países que experimentaram, que constituíram constituições baseadas nas grandes revoluções iluministas do século retrasado. É um déficit democrático hoje que está reorganizando a sociedade através do fragmento. Então, quando se diz, eu quero chamar a atenção de uma questão muito séria que está acontecendo hoje. Eu tenho visto alguns sindicalistas dizerem que a legislação de terceirização é um atraso e opõem a legislação de terceirização à velha CLT. Eu quero dizer que não é um atraso. É pior do que um atraso. Porque se fosse um atraso, minhas queridas companheiras e companheiros, se fosse um atraso, iria reunificar os explorados e oprimidos em torno de um projeto que poderia ser tanto um projeto de proteção social democrática como um projeto revolucionário no país em questão. Ou seja, iria reconectar e reintegrar os explorados em cima de uma unidade velha, que foi a unidade que se estruturou na afirmação do projeto capitalista atual, projeto capitalista industrial, que colocou sujeitos visíveis em confronto, a classe operária organizada com seus aliados e a burguesia industrial do outro lado, organizada com seus aliados. É pior do que isso. É um projeto moderno e eficiente, que ao invés de unificar pela exploração, desintegra mais pela superexploração e gera não mais uma coesão de forças na classe trabalhadora, mas uma fragmentação maior e o aumento da individuação, da segregação, do corporativismo interclassista. Portanto, responder, por exemplo, à questão da terceirização hoje no Brasil não é chamar a velha CLT que um dia vai morrer de morte morrida, como morre outras vezes. É chamar a composição de novas tutelas para proteger o trabalho e para valorizar o trabalho de forma coletiva. Porque essa fragmentação determinada pela terceirização, ela vai ter efeitos brutais também na movimentação sindical, na movimentação de demanda dos trabalhadores. E vai gerar uma fragmentação maior ainda no movimento social originário das classes assalariadas. Então, responder a isso com novas tutelas, com novas proteções, sim, defender a CLT para sua manutenção, que ela vai ser vigente ainda durante muito tempo e vai proteger setores do mundo do trabalho muito importantes. Mas nós temos que apontar quais as tutelas que nós vamos colocar sobre esses fragmentos da classe trabalhadora, que serão cada vez maiores
à medida que as operações finalísticas na grande indústria moderna estão diminuindo quantitativamente e sendo substituídos pela robótica, pela telemática, pelas nanotecnologias, pelo controle informacional. Portanto, o cerne da classe operária, que dirigia as grandes demandas, ele está diminuindo quantitativamente. E no entorno da fábrica moderna, um conjunto de serviços terceirizados, fragmentados e humilhados, inclusive, do ponto de vista salarial, que não participarão das demandas de contrato coletivo de trabalho e dos dissídios coletivos que vão ser realizados pelos operários que restarem nas operações finalísticas. Isto é muito grave. Por exemplo, por que nós não podemos ousar dizer que nós temos que taxar as grandes fortunas, as heranças, e restaurar o imposto de renda e fazer um fundo de complementação salarial para intermitência, para meia jornada, para precariedade, e dizer que os trabalhadores que serão terceirizados, todos eles têm que ter um salário mínimo especial, maior do que o salário mínimo estipulado para a comunidade trabalhadora em geral, para bloquear essa tensão de redução da massa salarial, que significa, em última instância, um aumento da transferência de renda para o grande capital. Que é isso que está no cerne desse processo de terceirização. É a recuperação do projeto industrial que está bloqueado, em função da dívida, inclusive da falta de financiamento, para retirar os recursos necessários da massa salarial para alavancar um desenvolvimento mais elitizado, mais segregador e mais excludente. Né? Porque o trabalhador terceirizado, ele é um excluído do mundo do trabalho. Ele fica sujeito a determinadas pressões, determinadas normativas, rompendo inclusive com a integração do trabalhador na empresa, que retira ele, do ponto de vista subjetivo, da massa de trabalhadores produtivos, que são responsáveis pela produção e que, em última análise, compõem a base de trabalho vivo que move o desenvolvimento da sociedade. Então, são essas as inquietações que eu quero colocar a vocês. Nós podemos ter aqui no Brasil um processo de fujimorização do Estado brasileiro. Um processo de fujimorização do Estado brasileiro, que nós temos uma elite hoje no setor público brasileiro, que se serve, inclusive, da massa de trabalhadores em determinados momentos de demandas, que, na verdade, compõe um grupo social hoje que não integra mais a classe média. A classe média superior, a classe média alta no Brasil, ela se reporta à sua poupança que vai para os fundos de financeiro. O gente hoje tem 300 mil na poupança e ele acha que ele é igual ao Gerdau ou acha que é igual ao João Roberto Marinho. Ele foi cooptado. Em regra, ele foi cooptado para o movimento do capital financeiro. Então, para ele, pouco se dá quanto é que ganham os servidores públicos, se os serviços públicos funcionam ou não, se a taxa de desemprego aumenta ou reduz. Ele está de olho naquela pequena poupança dele, que é um processo de acumulação de trabalho socializado pelo capital financeiro para determinados estratos sociais que formam uma base social nova aqui no país, que é uma base social, inclusive, cuja tendência é para o fascismo. Não é mais para o encontro com as demandas de rua dos desclassificados, dos trabalhadores, dos intermitentes, dos precários e dos grupos sociais com baixo salário e baixo rendimento. Eu diria que, para fazer uma ironia meio pesada para a nossa história, para a minha história, pelo menos, que sou um pouco mais velho que a ampla maioria aqui do pessoal, que é o seguinte: a grande solidariedade que existe hoje em escala mundial, a integração econômica e social do mundo não foi feita pela Revolução, foi feita pelo capital financeiro globalizado. E segunda questão,
extremamente dolorosa. Ao mesmo tempo que isso aí foi feito, destruiu os sujeitos de resistência. Ao reestruturar a sociedade de classes, separar internamente os setores do mundo do trabalho, que disputam entre si, e aguçar o sentido privatizante do Estado moderno, que está na potência do Estado moderno desde o começo, à medida que ele iguala o direito à liberdade, o direito à igualdade ou o direito à propriedade privada. Então, essa potência, que também está contida no Estado moderno, ela se torna quase que absoluta a partir desse controle que o capital financeiro exerce sobre os Estados, capturando a democracia, capturando a política e deixando os governos subordinados a esta lógica demolidora. Então, eu não sou tão otimista como o Freixo, compartilho, em geral, da análise que ele fez, mas acho que é muito urgente que a gente tenha um futuro, que tenha um programa de transição para um futuro indeterminado. Mas nesse futuro indeterminado está excluída a possibilidade do fascismo, a possibilidade da reação política violenta, a possibilidade de fugibolização do Estado e de subordinação plena do Estado aos interesses do capital financeiro e da dominação neoimperial. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar a vocês e agradecer aqui a generosidade com que vocês me ouviram. Muito obrigado.